Olá, pessoal do curso de Relações Internacionais da SES Unita, aqui é o professor Emerson novamente, prosseguindo com o nosso ponto 6, principais órgãos internacionais públicos e privados de arbitragem, na nossa disciplina de arbitragem e mediação internacional. Gente, estávamos falando do Tribunal ou Corte Permanente de Arbitragem dos Países Baixos, né, falando do Biro Internacional, que é a secretaria, o cartório desse tribunal. O Biro Internacional fornece suporte administrativo a tribunais e comissões, servindo como canal oficial de comunicação e garantindo a guarda segura dos documentos. A Secretaria Internacional oferece serviços como administração financeira, apoio logístico, técnico para reuniões e audiências, organização de viagens e secretariado geral e apoio linguístico. Também fornece suporte administrativo a tribunais e comissões que conduzem procedimentos de solução de controvérsias do Tribunal Permanente de Arbitragem fora dos Países Baixos, né? Então eles fazem um trabalho todo logístico na organização desse tribunal. O Biro Internacional está disponível para fornecer informações e assessorar as partes que planejam a resolução de disputas, incluindo estados e nacionais de estados que não são parte das convenções, que eles também podem abranger, né? Além da sua sede na cidade de Haia, Países Baixos, a Corte Permanente de Arbitragem ela vai ter escritórios em Maurício, no Oceano Índico, que é um arquipélago. Eu conheci um rapaz de lá. Acho que é a única pessoa que eu vi no mundo de Maurício, né? Hanoi, no Vietnã, Viena, na Áustria, Singapura, fica em Singapura, obviamente, e Buenos Aires, na Argentina. Não sei porque tem no Brasil, né? Isso você tem. As funções do Tribunal Permanente de Arbitragem não se limitam à arbitragem e inclui fornecer suporte em outras formas de resolução pacífica de disputas internacionais, incluindo mediação, conciliação e outras formas de solução alternativa de conflitos. Ou seja, não trabalha só com arbitragem, usa a mediação, a conciliação, né? As regras de arbitragem de 2002 são o mais novo conjunto de regras processuais do Tribunal Permanente de Arbitragem que as partes podem usar para arbitragem de disputas envolvendo estados, entidades controladas pelos estados, organização e partes privadas. O tribunal ele é bem abrangente, pode ser parte além dos estados, ele foi criado para atender estados, né? Pode ser entidade controlada pelo estado, como por exemplo uma empresa pública, organizações internacionais ou até as partes privadas, como empresas sem vinculação com o Estado. As partes de um tratado ou outro acordo que desejam que qualquer disputa futura seja submetida à arbitragem sob auspícios, ou seja, dentro do Tribunal Permanente de Arbitragem, pode inserir uma cláusula arbitral nesse acordo, indicando aí que vai escolher essa entidade. Se as partes ainda não celebraram um acordo de arbitragem ou se concordam mutuamente em modificar um acordo anterior a fim de permitir a arbitragem sob auspícios do Tribunal Permanente de Arbitragem, elas podem entrar em um acordo para submeter sua disputa no referido órgão, aí fazendo posteriormente, né? Posteriormente ao conflito. Sendo uma organização internacional, o Tribunal Permanente de Arbitragem está dedicado principalmente à administração de procedimentos de resolução de disputas internacionais, envolvendo pelo menos um Estado, entidade controlada pelo Estado, organização. O Tribunal Permanente de Arbitragem, ele não visa fornecer serviços administrativos completos em litígios exclusivamente entre partes privadas, ou seja, só parte privada não. Ele atende parte privada que, por exemplo, está em disputa com o Estado. No entanto, seu secretário-geral designará as autoridades competentes em caso entre partes privadas, segundo as regras de arbitragem. Aqui é o seguinte: aceita a parte privada. É, mas, por exemplo, é uma disputa que tem um Estado, uma entidade controlada pelo Estado, como uma empresa pública, uma autarquia, ou uma organização internacional, mais uma entidade privada, por exemplo, uma empresa e o Brasil, certo? Uma empresa, por exemplo, de vacina, Pfizer, o medicamento, né? E o Brasil, sim. O que não pode ter é duas entidades privadas. Aí pode buscar a ICC. As regras de arbitragem da UNCITRAL foram adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1976, após extensas deliberações e consultas com várias organizações internacionais e principais especialistas em arbitragem, conduzidas sob o auspício da United Nations Commission on International Trade Law, a UNCITRAL. O Brasil ratificou o Tratado da UNCITRAL em 2014. Nos anos 70, mas demorou esse período todo. Então a gente aceita também.
O Tribunal Permanente de Arbitragem cobra uma taxa de requerimento fixa, não reembolsável, de 3 mil euros, um pouco mais barata, um pouco não, bem mais barata do que os 5 mil euros da ICC, porém os custos finais da arbitragem variam de caso a caso, de acordo com o montante envolvido, né? Para promover o máximo de flexibilidade em cada caso, o tribunal não possui tabela de custos fixa, diferente da ICC que tem, né? E auxilia as partes a firmar um acordo de honorários que seja mais apropriado para o caso. Então, no caso do Tribunal Permanente de Arbitragem, as partes é quem definem quanto vão pagar, né? Fora essa taxa aí. Na ICC, tem, como a gente falou aqui, tem uma tabela que é disponível no próprio site da ICC, de acordo com o valor envolvido na arbitragem, que é o valor da causa, né? O nível de confidencialidade nos procedimentos do Tribunal Permanente de Arbitragem pode ser determinado pelas regras que regem a arbitragem ou pode ser posteriormente acordado entre as partes e o tribunal. Essas regras determinam quais documentos são tornados públicos, bem como o momento de tal divulgação. Vocês sabem que existe uma preocupação muito grande da confidencialidade dentro do contexto arbitral, né? Então, isso aqui está inserido dentro dessa perspectiva e também de escolher as normas aplicáveis, né? Pode ser as normas do tribunal, outras normas que as partes escolham. Essa, inclusive, é uma das principais vantagens da arbitragem em relação a qualquer meio judicial. Bem, pessoal, encerramos aqui mais uma parte do nosso ponto 6 da disciplina de arbitragem e mediação internacional. Fico à disposição de vocês, como sempre. Tchau, tchau!